Graça e paz sobre a tua vida, amado amigo e irmão. Mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Qual a razão da nossa existência? É isso que nós precisamos entender. Jesus, lá em Mateus 5, no verso 13, ele diz: vocês são o sal da terra. No verso 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. E no verso 16, ele diz isso: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Que isso tem a ver conosco? Como isso impacta a nossa vida e o que de fato significa isso para nós, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, e o que isso tem a ver com a religião cristã que nós defendemos, que nós apregoamos no mundo. Jesus também, um pouco mais à frente, ele fala uma outra coisa. Ele diz assim, olha, lá no verso 20, do capítulo 5, ele diz assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino de Deus. Nós temos que fazer uma distinção muito importante entre um aspecto de religiosidade e um aspecto de vivermos o reino de Deus neste mundo. Não é da vontade de Deus, não é do plano de Deus que a nossa vida relacionada ao seu reino, à sua vontade, se resuma a cultos e reuniões. Na realidade, Ele nos chamou para o seu reino, para a sua glória, para sermos participantes da sua vida. Para quê? Para simplesmente irmos a cultos e reuniões, fazermos os nossos cânticos, nossos louvores e trazer um ensino da palavra? Não. Não é este o propósito de Deus. Não é este o seu querer e não é assim que Ele deseja que nós vivamos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso porque é fundamental. O reino de Deus está além disso. Por favor, vamos entender. Quando a gente fala que Deus não quer simplesmente nossas adorações, nossos cânticos, nossos cultos, Ele simplesmente fala que Ele não quer só isso. Não que isto não seja importante. Não que não devemos fazer isso. Mas o que precisamos entender é que Ele não quer só isso. Ele não quer religião. Ele não quer que nós simplesmente fiquemos criando dogmas, criando ensinamentos, que vivamos de aparência, que estabeleçamos regras para dizer isso pode, isso não pode. Não é isso. Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para o seu reino, para revelarmos o seu reino, para manifestarmos as suas virtudes, revelarmos as suas obras, quem Ele é aos homens. Por isso que Ele nos chamou como seu representante. Como Paulo escreve e diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. O que isso quer dizer? Nós somos representantes. Nós devemos nos colocar perante os homens como Deus. Devemos revelar no mundo as obras de Deus. Por isso que Jesus disse, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Mas o que isso significa? Por isso que ele fala, olha, as obras que as pessoas veem, elas devem ser manifestas, devem ser reveladas, para que os homens vendo isso glorifiquem a quem? A Deus. Exaltem a Deus por aquilo que Ele fez e tem feito em nossas vidas. E as pessoas vendo a luz se aproximem da luz.
Não é para criarmos religião, não é para defendermos ideias religiosas, não é para restringirmos as nossas vidas a cultos, mas a uma vida vivida com Deus diariamente. Aonde nós congregamos, em nossa casa, no nosso trabalho, na rua, em como nos portamos no trânsito, em como nos portamos com as pessoas, como nós ajudamos as pessoas. O reino de Deus está em manifestarmos as obras de Deus, relacionadas a quê? A graça, a bondade, a compaixão, a misericórdia, a caridade. Que é muito mais do que simplesmente amor. Muitas vezes relacionamos amor a sentimento, e caridade é um amor que age em favor do outro, que realiza uma obra em favor do outro, suprindo sua necessidade, ajudando, contribuindo para que o meio aonde a gente viva seja melhor, seja diferente, para que as pessoas vejam o reino de Deus revelado, visível entre os homens. Nós fomos chamados para fazermos parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, para quê? Pedro fala sobre isso, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, para o seu reino. Este é o propósito. Esta é a razão de nossa vida, da nossa existência, de sermos sal, de sermos luz neste mundo. Nós não temos outro propósito, nós não temos outra razão de vivermos aqui que não seja revelando o reino de Deus em todos os lugares. Como? Simples. Jesus disse sobre isso. Quem faria parte do seu reino? Ele disse sobre isso. E fala o quê? Você que me deu de comer quando eu estava com fome. Você que me deu de beber quando eu estava com sede. Você que me cobriu quando eu estava nu. Você que me aqueceu quando eu estava com frio. E essas pessoas responderam, Senhor, quando fizemos isso? E ele disse, quando fizesses a cada uma dessas pessoas, a mim fizeste. Temos que entender o reino de Deus nessa perspectiva. Não nos nossos cultos somente. Não nas nossas reuniões. Não nas nossas celebrações. Mas na expressão verdadeira de comunhão que deve existir na igreja, no corpo de Cristo. Para que as pessoas conheçam a Deus. Nós revelamos Deus pelas coisas que nós fazemos, pelas obras que nós manifestamos, pela maneira como nós abordamos as pessoas, pela maneira como nós revelamos o reino de Deus através dos nossos relacionamentos. Isso é reino de Deus. Isso é proclamarmos, é manifestarmos a luz entre os homens, para que ao fazermos as obras de Deus, Ele seja glorificado. E repensemos o que temos feito. E repensemos as nossas atitudes e as nossas ações. E que o reino de Deus seja mais do que simplesmente nossas reuniões, nossos cultos, nossos momentos de oração, de leitura da palavra. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é manifestarmos o reino de Deus em toda e qualquer situação para com todas as pessoas, independente de quem são elas. Graça e paz sobre a tua vida e que o Senhor te conduza no discernimento, no entendimento de sua vontade, para a glória e louvor do seu nome. Amém.